Olá, bom dia, boa tarde a todos. Na aula de hoje a gente vai conversar brevemente sobre telefonia celular e rede de satélite. Eu digo que é de forma breve porque no curso nós temos outras disciplinas que tratam sobre isso para quem vai seguir a vertente de telecomunicações, né? Então não é o foco da disciplina de rede se aprofundar nesse assunto. Então a gente dá aqui uma visão rápida geral sobre o tema. Bom, o sistema de telefonia celular ele está presente interligando se ligando à rede de telefonia que já existe. Antigamente nós tínhamos o conceito de telefone fixo bastante presente, usando a rede de telefonia pública comutada. Hoje o telefone fixo está entrando em desuso, né, da forma tradicional. Hoje tudo isso aqui é uma grande nuvem e o telefone fixo acaba acessando a nuvem via IP, né? Então quase um voz sobre IP encapsulado. O telefone digital acaba usando muito a internet, né? Mas a telefonia celular acaba ainda se ligando a essa grande internet para poder fazer a comunicação de uma ponta a outra. Então, o conceito de telefonia celular vem justamente porque nós temos o uso de células que vão fazer a cobertura geográfica de determinada região. Essas antenas das telefonias celulares, das operadoras, elas não têm um alcance geográfico que cobre uma grande cidade, uma cidade de porte médio. Ela tem uma cobertura geográfica limitada. Então, se eu tenho uma cidade de médio porte, supondo aqui Sobral ou outras cidades, ou a cidade de grande porte, nós precisamos ter várias antenas para cobrir aquela região completa. Geralmente uma antena dessa cobre, dependendo da quantidade de usuários que vai ter naquela região, pode cobrir de centenas de metros ou até dezenas de quilômetros. Depende de como seja calibrada para poder aceitar mais ou menos usuários naquela região. Aqui em Sobral nós temos várias antenas que estão espalhadas de diversas operadoras. Muitas vezes as operadoras compartilham a mesma infraestrutura, outras vezes não, elas são exclusivas. Mas esse conceito de célula vem por isso. Então, logo ao lado aqui vai ter uma outra célula que vai poder se comunicar com a outra antena aqui. Então, por isso temos esse conceito de celular. E aqui temos uma outra célula que vai se comunicar com a outra antena exclusiva. Então, são várias células fazendo a denominação de conceito celular. O que acontece? Essa quantidade de células vai depender da quantidade de frequências que a operadora decidiu utilizar naquele ambiente, naquela região. Então, se a operadora decidiu utilizar 4 frequências, a gente diz, nesse caso reusa o fator 4. Por quê? Porque a gente não pode usar a mesma frequência de todas as células, porque poderia haver uma interferência, né? Poderia causar uma certa perda da informação. Então é recomendado evitar que as células vizinhas tenham a mesma frequência. Então aqui a célula 1 tem a frequência 1, F1, célula 2 tem frequência F2, célula 3 frequência F3, célula 4 frequência F4. Todas são vizinhas, né? Uma vizinha da 4, vizinha da 3, vizinha da 2. Então tem que ter todas as frequências diferentes, não pode ter nenhum adjacente aqui com frequências iguais. A gente observar aqui também vai ter frequência diferente, F3. Aqui embaixo vai ser a 2, né? E aqui vai ser a 2 novamente. Então aqui vai ser aqui é 4, desculpa, aqui é 4, aqui é 2, isso. Então nesse conceito aqui nós temos o conceito de reuso fator 4, que nós temos uma célula que faz aqui um intervalo entre frequências iguais. Entre F1 e F1 nós temos o F3. Entre o F4 e o F4 nós temos o F2. E nós podemos ter outra configuração. Aqui nesse lado direito nós temos o reuso fator 7. Então aqui são utilizadas 7 frequências. Frequência F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Todas diferentes. Logo, seus adjacentes também são diferentes. Com isso, a distância entre frequências iguais é maior. Não é apenas uma única célula como nós teríamos aqui. Ó. Tá? Aqui a frequência F2
fica distante da frequência F2 por apenas uma célula F4. Aqui não, aqui na frequência F1 para outra F1 temos aqui quase duas células. Frequência F2 para frequência F2, mesma coisa, quase duas células de distância. Então, quanto maior o reuso, o fator né, de reuso, mais distante nós teremos células com frequência iguais. Então, teoricamente, é para ser mais segura a configuração, a transmissão nessa situação. Bom, nós tivemos inicialmente o conceito de telefonia celular utilizando multiplexação FDMA, aí era chamada a AMPS, Advanced Mobile Phone System. Então isso aí envolvia os primeiros telefones celulares, né? Aqueles grandes que pesavam quase 10 quilos, que muitas vezes eram transportados dentro de carros, né? Carros, caminhões ou outro equipamento que fosse possível carregar esse peso, né? Ao longo do tempo os equipamentos ficaram mais leves, né? mais portáteis e foi se então popularizando. Nessa época era muito difícil as pessoas transportarem um equipamento desse tipo, principalmente devido ao peso, né? Peso e o tamanho. Então a segunda geração envolveu aí o GSM, DAMPS e o CDMA, mais três tecnologias para garantir um pouco mais de transmissão de voz e de dados, né? As bandas GSM utilizavam a faixa de frequência 890 MHz até 915 MHz na banda reversa, na banda direta 935 e 960 MHz. Isso é só uma informação para vocês terem mais informações úteis. O GSM ele utiliza o chamado GSM Global System for Mobile Communications, que na parte superior você consegue ver isso. Utiliza os conceitos de multiframe, a gente que não vai entrar em detalhes, né? Utiliza também o DDMA e o FDMA. A banda final ela é de 25 MHz, então aqui ela consegue transportar vários canais e cada canal transporta até 8 usuários simultaneamente. O GSM é um sistema de telefonia celular que utiliza FDMA e TDMA. E o principal objetivo da telefonia celular de terceira geração, a terceira geração é que nós estamos usando no Brasil hoje, né, na maior parte dos locais. Né? Tem alguns locais que ainda tem o 2.5, né, alguns chamam assim, e outros já estão um pouco mais avançados em alguns testes com telefonia mais rápida. Mas na maior parte estamos ainda com 3G. Então a ideia principal foi e é, né, oferecer sistemas de serviço de comunicação universal, isto é, sem restrições a qualquer tipo de serviço para todas as pessoas. Quando a gente fala sem restrições, é o que? O usuário deseja assistir um vídeo pelo celular, que normalmente ele assistiria no computador, também pelo celular, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Hoje o 3G permite isso, né? Alguns locais ainda tem a dificuldade de acesso, dificuldade de alcançar boas taxas de transmissão, mas de forma geral nós já temos isso presente em uma parte das cidades no Brasil. Bom, e um assunto relacionado é rede de satélite. Então a gente vai ver aqui rapidamente um pouco sobre rede de satélite para a gente avançar para os próximos assuntos. Bom, existe basicamente três órbitas: satélite com órbita equatorial, satélite com órbita inclinada e satélite com órbita polar. A órbita equatorial é essa aqui do lado esquerdo, estou aqui sinalizando que o nome é equatorial porque ele fica em torno do Equador. Órbita inclinada com relação ao eixo da Terra e órbita polar que faz os movimentos do polo norte ao polo sul, do polo sul ao polo norte da Terra. Os satélites eles podem ser tipo GEO, MEO e LEO. GEO é quando a órbita circular equatorial geossíncrona. MEO é quando nós temos a órbita circular de altitude média, então são aqueles satélites que estão à altura intermediária. E o LEO é aqueles que estão em baixa altitude, né? Órbita de baixa altitude. Então a gente observar nessa imagem, a gente tem aqui os satélites GEO, são aqueles geoestacionários bem mais altos, que estão, a maioria deles, né, GEO, estão parados em relação à Terra, né, a um ponto fixo da Terra.
Os satélites MEO são aqueles de altitude intermediária e os satélites LEO são aqueles bem mais baixos. Aqui são as faixas, as bandas de frequência de satélite. Algumas aqui são as bandas utilizadas na TV parabólica, né? E entre outros. Bom, o satélite de órbita geoestacionária precisa de pelo menos 3, mas na prática acaba tendo mais, para cobrir toda a superfície da Terra, né? Ele precisa inclusive de 3 para conseguir fazer o processo de triangulação, para mostrar, para que seja possível calcular a posição de determinado equipamento que esteja naquela região. Mas quando a gente faz o processo de triangulação, geralmente esse equipamento ele vai ser visualizado por 3 satélites e cada um vai conseguir então calcular, baseado na posição dos demais, a posição daquele equipamento sobre um plano, sobre um mapa na Terra. Então ali vai ter uma coordenada x, y, e essa coordenada é que vai dar a posição, que muitas vezes essa coordenada é jogada para um mapa e o mapa vai mostrar de forma visual para o usuário onde é que ele está localizado. Então, isso é bastante comum com o GPS. Então, o GPS é o Global Position System, sistema de posicionamento global, que foi disponibilizado, né, pelo exército norte-americano, pelo governo norte-americano, para facilitar aos civis descobrir qual é a sua posição na Terra. Então, vejam bem, ele é um conjunto de satélites que faz toda essa cobertura para facilitar os civis identificar a sua posição. Então perceba, os civis, e é uma seção, uma concessão considerada dessa forma pelo governo norte-americano, pelo exército norte-americano, que eles afirmam que em época de guerra pode simplesmente desligar para os civis. Não tem obrigação nenhuma de manter esse sistema GPS funcionando para os civis. Mas eles mantêm porque acredito que com isso vai ter menos acidentes, né? Um dos motivos que desencadeou isso foi um acidente aéreo que aconteceu no mundo há um bom tempo. Então, desde essa época, o governo norte-americano decidiu abrir para todos os civis para evitar acidentes aéreos e outros tipos de problemas, né? Como embarcações à deriva e outras situações. Mas não é garantido que em época de guerra, se houver uma guerra, vai ser mantida essa GPS em funcionamento. Por isso que temos outros sistemas, né, também concorrentes, entre aspas, assim. A Rússia tem o sistema GLONASS. Alguns celulares no Brasil pegam, né, celulares tradicionais, iOS ou Android, pegam consegue sintonizar, digamos assim. E tem também um chinês que é Beidou. São dois sistemas concorrentes aí, além do GPS, que é tradicionalmente norte-americano. E é uma seção temporária para civis. Né? Essa é uma observação aí para vocês conhecerem. Bom, o sistema de comunicação dos satélites LEOs, aqueles mais baixos, eles podem ocorrer diretamente entre o equipamento, o satélite, e depois mandar informação para um ponto na Terra, ou pode acontecer do equipamento mandar para o satélite, aquele satélite se comunicar diretamente com um outro satélite, e esse segundo satélite é que vai então de fato mandar para o equipamento final. Tem essa possibilidade também. Essas trocas aí de mensagens, troca de equipamentos, faz com que demore, inclusive, a transmissão. Vocês lembram que vocês perceberam, né? Creio que muitos percebem que quando temos transmissão ao vivo de telejornais, quando um jornalista vai conversar com outro, lá, fulano, bom dia, tem uma certa demora para que o outro responda, ou tem uma certa demora para que a gente consiga escutar a resposta do outro, melhor dizendo. Por quê? Porque temos geralmente em torno de 250 milissegundos de
atraso, de demora para a mensagem chegar. Então, se é uma transmissão ao vivo, geralmente o outro repórter está usando um link por satélite. Ele está na rua, fazendo a cobertura de algum evento na rua, não tem lá uma fibra ótica para eles conectarem. Não, então ele faz fazer a conexão por satélite. E o que acontece? Para a mensagem subir até o satélite, 250 milissegundos. Se mandar para outro satélite, fica em torno também de 250 aproximadamente. Desceu, 250 milissegundos. Então aí já foram 750, né, milissegundos aproximadamente. Aí, ou seja, nesse momento a pessoa lá, o repórter, escutou a mensagem final do primeiro repórter. Então ele responde: boa noite, fulana. A resposta sobe 250 milissegundos. Vai aqui para o lado esquerdo, mais 250 milissegundos e desce mais 250 milissegundos. Então o tempo total 1500 milissegundos, né? Ou seja, 1,5 segundo. Então tem um atraso aí em razão disso. O satélite ele não é imediato, a transmissão dele é até relativamente rápida, mas ele tem um atraso inicial. Depois que depois que aquele atraso inicial foi superado, a transmissão é rápida. Mas quanto mais satélite passa, se o país for muito distante, tiver que passar por vários satélites por alguma razão, aí vai ficar mais demorado ainda, porque vão ter vários intermediários, né? Isso é um dos motivos, por exemplo, que a transmissão de dados de internet, no geral, daqui para outro continente, ou de outro continente para cá, não é prioritariamente efetuada por satélite, sim por fibra ótica. A latência por fibra ótica é muito, muito menor. Chega na faixa, entre continentes, chega aí na faixa de 5 milissegundos. Né? Aqui a gente pode ter 1500 milissegundos entre ida e volta. Bom, nós tivemos também uma tentativa pela Motorola de estabelecer algumas constelações, né? Que seria uma espécie de rede global para facilitar ou para permitir que os usuários pudessem usar o telefone em qualquer local do mundo. Se eu estivesse no deserto, eu iria usar meu telefone celular, iria conseguir uma comunicação. Mas para isso precisaria me comunicar com o satélite. Então, a ideia original, comentam-se, né, que foi a Motorola, a esposa tentou telefonar para o marido, isso na época de 1990, né, e não conseguiu. E o marido estava viajando em um local de difícil acesso. Ela sugeriu, quando ele voltou, que ele fizesse um sistema de telefonia que funcionasse no mundo todo, em qualquer local, independente de antenas celulares. Então, aí surgiu, a Motorola lançou essa constelação Iridium, que fez uma cobertura global, envolveu 66 satélites de início, mas não teve tanto sucesso, né? Acabou que o custo foi muito elevado, os equipamentos ficaram muito elevados, não teve tanta adesão. Acabou ficando em desuso, os equipamentos estão bastante parados, né? Quase todos aqui estão virando lixo eletrônico. À medida que os satélites vão se recuperando, vão se quebrando, não compensa para eles fazer o processo de manutenção. Houve outra tentativa também, que é o chamado Teledesic, que envolveu várias operadoras, vários sistemas de telefonia, grandes empresas, que era similar também, fazer uma cobertura global de comunicação, mas envolvia também internet, banda larga, mas para isso precisava de mais satélites. Então foi um projeto bem caro, né, bastante ambicioso, de 9 bilhões envolvia, isso no final dos anos 90, e envolvia inicialmente mais de 800 satélites. Depois foram atualizando e reduziu a quantidade para o final de 288 satélites lançados em 12 órbitas LEO de 1.300 km de altitude. Então a ideia era que os satélites fossem lançados e fossem reparados no próprio espaço, né? À medida que ele apresentasse problema, ia ter o sistema para fazer o reparo fazer reposição em órbita. As peças estariam em órbita para fazer a reposição. Algo bem ambicioso. Ficou em vigência durante certo tempo, mas
também não vingou com a proposta inicial. Então, muitos desses satélites estão em desuso. Alguns foram vendidos para outros operadores para outros fins, como transmissão de telefone, de imagem, né, para fazer transmissão de TV por assinatura, e outros funcionam para fins diversos. Bom, então com isso a gente encerra esse assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Ok? Até mais.